Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Fúgido e hoje aqui no DevOps na Infra nós vamos ver como nós criamos e configuramos uma pipeline no GitHub Actions para o ECS Fargate. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou mostrar o passo a passo de como a gente faz. Fala pessoal! Bem, dando continuidade ao nosso curso de criação de uma infraestrutura completa no ECS Fargate e integração de diversas pipelines na AWS, é, antes de eu começar a falar dessa ferramenta de CI/CD que nós vamos usar hoje, vamos entender o porquê eu usaria uma ferramenta de CI/CD hoje em meu ambiente. Imagina que você tem aí 20 máquinas virtuais ou containers e você vai lá para fazer o build da sua aplicação, você faz na sua máquina mesmo e para mandar esse deploy para essas máquinas virtuais ou para esses containers, você simplesmente vai lá e dá o Ctrl C, Ctrl V em cada máquina ou container. Você concorda comigo que além de ser um processo muito moroso, a chance de ter um erro humano é bem grande, porque você pode simplesmente deixar de atualizar uma máquina, entendeu? E aí, quando o load balancer vai replicar o tráfego para os recursos que estão abaixo dele, pode ser que aquela máquina que não está atualizada e não esteja com o código correto dê algum problema e até você identificar vai demorar um tempo. E as ferramentas de CI/CD vêm nesse encontro de ajudar a gente a automatizar todo o processo, desde o build que você faz aí da sua máquina, na sua máquina da sua aplicação, né, até o deploy, né, o deploy nesses 20 containers ou servidores que a gente acabou de dar o exemplo. Ou seja, um processo que você poderia demorar 1, 2 horas, você ganha muito mais agilidade e você faz em 5, 10 minutos todo esse processo. Então, para ambientes grandes e até para ambientes pequenos, o CI/CD é sempre uma boa pedida. E hoje, nessa segunda aula, a gente vai trabalhar com GitHub Actions, né? Então, o GitHub ele tem o seu start de pipelines via o Actions e eu vou mostrar como a gente configura o passo a passo até a gente conseguir fazer esse deploy na AWS, tá bom? Então, vamos meter a mão na massa e vamos entender como isso daí funciona. Bem, só recapitulando uma coisa, caso você não tenha visto a nossa primeira aula, eu estou colocando aqui um cardzinho aqui em cima de mim agora para você acompanhar essa primeira aula e entender como se cria um ambiente do zero. Caso você não queira ver, tudo bem, pode continuar aqui nesse vídeo. Se não, dá uma assistidinha lá, tá bom? Bem, então, antes de tudo, eu vou aqui em EC2, né? Então, vou escrever aqui EC2 e em EC2 eu vou estar indo em Load Balancers. Maravilha. Eu só estou pegando aqui o Load Balancer e pegando o endereço DNS dele, só para você ver o que a gente fez na aula passada. A gente fez aqui a tela do Apache inicial, tá bom? Então a gente vai editar esse cara com essa pipeline que nós vamos criar. Bem, quando a gente ah, conecta um ambiente de pipeline, tanto interno quanto externo, na AWS, a gente precisa passar as credenciais. Né? No caso do AWS Developer Tools, que a gente vai mostrar na próxima aula, a gente faz via IAM Role. Né? Porém, quando a gente está falando de ambientes externos, a gente usa um usuário específico. Bem, então vamos ver como a gente configura esse usuário num modo de mínimo privilégio possível. Por que mínimo privilégio possível? Imagina que você cria um usuário para o GitHub usar para fazer o deploy da sua aplicação na AWS e você dá um acesso para ele, Administrator Access. Você concorda que esse usuário ele tem muito mais coisas dentro dele do que ele pode usar? Por exemplo, ele pode apagar todo o seu ambiente, né? Então, o interesse dessa política que a gente vai criar agora é fazer que esse usuário ele só use o ECR e o ECS. Se, por exemplo, esse usuário for no seu ambiente, né, ele for vazado, pelo menos ele só vai conseguir mexer em dois pequenos recursos lá que o deploy usa, e não no ambiente inteiro, tá bom? E para a gente criar esse usuário e a política dele, a gente vai vir aqui em IAM. E eu já deixei algumas coisas prontas para agilizar para a gente e eu vou estar deixando tudo no repositório do GitHub para vocês
olharem quando quiserem como material de consulta, tá bom? Bem, então a gente vai criar uma política aqui, tá? Uma política personalizada para esse usuário. Então a gente vem em Policies dentro do IAM, vai em Create Policy. Em vez de eu criar aqui no Visual Editor, eu vou vir aqui em JSON, que eu já tenho um código JSON que eu fiz aqui anteriormente, tá? Então esse código JSON é esse cara aqui, ó. Ele vai fazer algumas coisas no ECR, no ECS e tem o IAM Passrole para o usuário do GitHub poder acessar o nosso ambiente ok, tá bom? Então vamos copiar essa política aqui e vamos colar. Maravilha, vamos dar um next e eu vou escrever aqui GitHub Policy, o nome dele, beleza? Então vamos copiar esse cara aqui, a gente vai pegar ele daqui a pouco e a política está criada, tá bom? Com a política criada, eu vou criar um usuário e vou atrelar esse usuário à minha política. Então, vou vir em Users, Add Users, vou colocar o nome GitHub, mas você coloca o nome que faz mais sentido para você aí na sua empresa, no seu negócio. Eu não vou dar acesso ao console, porque ele só vai usar a linha de comando, o CLI mesmo, para fazer esse procedimento. Então, eu vou colocar aqui, ó, atache policies direta, eu vou atachar diretamente as policies nele, tá? Não vou estar criando agora nenhum grupo e nenhuma permissão. Beleza. Então, vou atachar e vou copiar aquela policy que a gente criou. Olha ela aqui. Maravilha. Vou dar um next e ok. Eu criei o usuário. Bem, só que o que eu preciso para o GitHub se comunicar? Eu preciso do AWS Access Key e o Secret Key, tá? Eu vou estar gerando esses caras, eu vou mostrar ele para vocês aqui, mas nem adianta tentar entrar com esse cara, porque eu vou estar excluindo essas credenciais logo após eu terminar o vídeo aqui, tá bom? Então, eu vou vir aqui em GitHub, no usuário GitHub, vou vir aqui em Security Credentials, e aqui, ó, em Access Keys, eu vou vir em Create Access Keys, vou colocar Command Line Interface, vou falar que eu entendo os riscos, né, de estar criando, Next, não vou taguear, e tá aqui. Então vamos copiar esses dois caras para cá. Vou deixar eles aqui, ó. E vou pegar a Secret e vou deixar ela aqui também. Bem, beleza. Do lado da AWS, a gente não precisa fazer mais nada. Bem, uma coisa, se você pegou essa aqui uma vez e não anotou ela, e você precisar dela de novo, a AWS não passa, tá bom? Você vai ter que criar uma outra ou excluir essa e fazer outra, tá? Mas você pode ter duas keys sem nenhum problema. Beleza, vamos deixar aqui a AWS no jeito e vamos agora aqui para a nossa organização no GitHub DevOps na Infra. Bem, eu vou estar criando um repositório tudo do zero e ele vai ser público, exatamente para você poder acessar aí do seu lado, tá bom? Caso você precise, tudo que eu estou usando aqui, desde essa política até o Dockerfile, ele vai estar disponível aí para você, tá bom? Então, vamos dar um new, vamos criar um novo repositório aqui. E o repositório que eu vou criar vai ser Apache. Apache. O nome dele vai ser Apache. Vou deixar ele público para vocês verem. E eu vou adicionar um README. Por que eu estou adicionando esse README agora? Porque tudo que eu for fazer nele, eu vou estar fazendo na tela, no navegador. Tá? Exatamente para ficar mais fácil de vocês entenderem o passo a passo. Eu não vou usar CLI agora. Bem, mas no ambiente produtivo, né, num ambiente que a gente trabalha todo dia, dificilmente a gente usa o GitHub no navegador, a gente usa via linha de comando mesmo, tá? Mas aqui só vai ser para ajudar vocês. Bem, criei meu repositório e agora eu vou adicionar alguns arquivos nele e também vou adicionar aquelas credenciais da AWS aqui, tá bom? Então, vamos começar já deixando a parte de autenticação feita. Vamos aqui em Settings, dentro do nosso repositório Apache. Primeiro, eu vou desabilitar as actions e eu já falo por que eu vou desabilitar elas, tá? Mas eu já vou desabilitar para ela não startar sozinha e dar um erro, tá bom? E aqui em Secrets and Variables, eu vou vir aqui em Action. E agora eu vou adicionar dois repositórios de segredos. Então, quais são? E eu vou mostrar daqui a pouco o porquê eu estou colocando esses nomes. Então, em AWS
Access Key ID, eu vou colocar esse cara aqui. Maravilha, Add Secret. Olha ela aqui. E vou criar um outro aqui com o nome AWS Secret Access Key. E vou estar colocando a senha. Maravilha. Tá na mão. Add Secret. Ótimo. Bem, se você, por exemplo, quiser ver o valor que você colocou, não dá, tá bom? Ó, observa, ele não mostra mais o valor. Então, tenha sempre anotado num bloquinho de notas à parte aí. Beleza, a parte de autenticação a gente já resolveu. Agora vamos criar os arquivos necessários para a gente montar a estrutura que a gente vai trabalhar. Primeiro vamos pegar aquele Dockerfile. Então eu vou vir aqui, Add File, Create New File e Dockerfile. Maravilha. O conteúdo dele é esse aqui. E esse cara foi o cara que eu expliquei lá na primeira aula. Bem, observem que lá na primeira aula, deixa eu colar aqui, que vai ser mais fácil de explicar. Eu não tinha esse cara aqui, ó, copy index HTML para o var www HTML index HTML, que é o diretório padrão do Apache, tá bom? Eu vou arrancar esse comentário dele e esse index vai ser o cara que vai alterar aquela página do Apache que a gente fez, tá bom? Foreground, ó, faltou um D aqui. Maravilha. Deixa eu só ver. Isso mesmo, tinha faltado um D. Maravilha. Então, aqui o nosso diretório tá aqui, o nosso Dockerfile está criado e vou deixar o commit message mesmo, create Dockerfile. Maravilha. Eu vou criar um outro arquivo agora, tá? Que é aquele index.html. Esse index.html, ele é esse cara aqui, ó. Então, vai explodir na tela para a gente DevOps na Infra como título e seja bem-vindo ao DevOps na Infra na segunda linha. Maravilha? E vamos colocar ele aqui. Ótimo. Então, está criado. Beleza. Eu acabei de criar toda a estrutura da minha aplicação, tá bom? Agora vamos criar a estrutura para a gente fazer a nossa pipeline. Bem, a gente precisa de dois arquivos dentro do nosso diretório de CI/CD para essa pipeline funcionar. Bem, a partir do momento que eu criar o diretório .github/workflows/ o nome do meu arquivo, ele iria startar a pipeline. Por isso que eu desabilitei aquela hora. Então, eu só vou habilitar na hora da criação do segundo arquivo. Então, para criar um diretório aqui no próprio GitHub, eu venho .github ó, ele já criou uma pasta, um diretório, workflows, e eu vou colocar aqui task apache.json. Beleza. O que é essa task apache.json? Quando nós fizemos o nosso container lá na a nossa task definition lá na AWS, na primeira aula, a gente tem esse JSON lá. Esse cara, ele é o cara que vai falar assim para o GitHub vai falar para a AWS. AWS, eu quero a minha task definition com essas definições que eu estou passando aqui. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá na AWS e vamos no ECS. Em ECS, vamos aqui, ó, em Task Definitions, Task DevOps na Infra, e ó, aqui a gente tinha mexido lá, DevOps na Infra. Então, vou pegar esse JSON aqui e só vou copiar ele. Ó. Ctrl A, Ctrl C. Então, todas as definições de CPU, memória, alguma variável de ambiente, ele já está aí, tá bom? Então, maravilha. Vou comitar esse cara. E agora eu vou startar a pipeline. Vou startar a action para no próximo arquivo ele startar a pipeline. Ó. Então, all actions. Maravilha. E aqui, vamos voltar de novo no nosso código. Dentro do nosso diretório. E agora eu vou criar o arquivo de pipeline, tá? O arquivo de CI/CD. Então, eu vou escrever aqui pipeline apache.yaml, tá bom? Tem que ser essa extensão. Bem, eu já deixei aqui no jeito um arquivo para a gente alterar junto, mas eu vou, antes de a gente alterar, vamos duplicar a aba aqui e vamos vir aqui em Actions. Observe isso daqui, ó.
Observa que a hora que eu entro em Actions, eu não tenho nada, ele me passa várias sugestões e vários tipos de actions que o GitHub já deixou pronto, tá? E essa action que eu vou usar é um desses exemplos, tá? Então, se eu digitar aqui, por exemplo, ECS, eu vou achar aqui Deploy to Amazon ECS. E ele está aqui. Claro, eu joguei no Visual Studio Code exatamente para dar uma limpada em algumas coisas que tem muito comentário. Então, como eu não preciso dele, eu já tenho o meu, então eu já deixei até mais fácil para a gente visualizar e eu vou explicando passo a passo, tá? Bem, vamos começar a editar e a gente só precisa editar essas variáveis de ambiente. Ah, antes de mexer nas variáveis, lembra que eu coloquei lá no segredo a AWS Access Key ID e a AWS Circuit Access Key ID? Ele vai pegar aqueles valores e vai jogar aqui dentro, na hora do deploy, tá bom? Então vamos começar a preencher aqui. Ó. Qual é a região que a gente está usando? O S East 1, Norte Virgínia. Eu tenho todos os dados de cabeça, mas eu vou em cada um só para a gente fazer passo a passo para vocês irem entendendo, tá? Então aqui ele está falando para mim, qual é o seu repositório? Meu repositório é esse aqui, ó. DevOps na Infra. Ele só quer o nome dele. Ele vai usar esse cara para jogar a imagem lá. Beleza. E qual é o seu serviço? Ali apareceu aqui um negocinho, ó. ECS Service. Qual é o seu serviço do ECS? Então vamos voltar lá no ECS. Do meu serviço é Apache, mas ó, vamos pegar lá. Apache, ó. Só vou copiar e colar. Agora é Ctrl C, Ctrl V em tudo. O nome do meu cluster é DevOps na Infra. Tirar esse negocinho aqui. Tá atrapalhando. Esse ESC Task Definition, qual é esse cara? É esse cara aqui que a gente colocou, tá? Então ele vai apontar para esse cara. E para a gente chegar dentro dele, a gente vai ter que pôr o caminho completo. .github, /workflows, /task, apache e JSON. Por que eu não deixei esse task apache JSON na raiz mesmo do meu repositório? É uma dica que eu dou, tá? Não é obrigatório isso. Mas imagina, você que é de infra, imagina você colocar esse arquivo de task definition na raiz da aplicação do desenvolvedor. A chance de ele apagar esse cara na hora de um novo commit, né, de um novo pull request, é grande. Então, já deixa numa pastinha separada esses arquivos de pipeline, de CI/CD que você vai ter que usar, que o risco é menor que alguém apague esses seus arquivos, tá bom? Bem, container name é esse cara aqui, ó. Vamos entrar dentro do Apache e ó, container name, ele está aqui dentro. Ó. Maravilha. Então, pronto. Agora que eu der o commit, ele vai startar a nossa action. Então vamos aqui, ó, commit, eu vou colocar aqui, ó, start action. Maravilha? E agora ele já startou. E como a gente vê? Vamos em actions. Olha aqui, ó, start action. Ele já começou a fazer, ó. Deploy e ele está startando, ó. Observem. Ele startou aqui. Vamos dar um refresh nele, que ele às vezes não vem tudo. Aí, maravilha. Então, ele setou o job, fez o checkout, configurou a credencial da AWS que a gente colocou lá no segredo, fez o login no ECR para fazer o push da imagem lá, igual o push manual que a gente fez, ele está fazendo agora, mas de forma automática. Então, observem, bem rapidinho. Então, ele está fazendo o apt update, está fazendo o apt install do Apache, e ó, agora ele está copiando aí o index HTML para lá. Pronto, ó, e já está fazendo o push da imagem. Observem como fica muito mais fácil o nosso trabalho. É só a gente fazer um commit e o GitHub faz tudo para a gente aqui, tá bom? Agora, se ele está falando, ó, deploy Amazon ECS Task Definition. Vamos lá olhar e vamos ver o que ele está fazendo. Então, antes de a gente... Bem, aproveitar, a gente já está aqui mesmo. Então, vamos aqui em Tasks, ó, e vamos observar, se eu dar um refresh aqui, ele ainda não tem nada. Em deployments, observam, o ativo é o que a gente fez lá na primeira aula. E o primário é o que está fazendo aqui do GitHub, ó, ele está em progress. Vamos lá em tasks. Olha aqui, ó, task DevOps da Infra 3. Por algum motivo ele pulou o 2. Então, ele está aqui, está em pending. E observem aqui, ó, task DevOps da Infra. Bem, ele pegou o 3. Ótimo.
E se a gente for ver, observem isso, ó. Na task 1, se a gente for aqui, ó, e for na imagem, eu estou usando a latest. E aqui ele já mudou para uma outra, ó, na 3. Tá aqui, ó. Então, olha o hash que ele vai usar aqui, ó. Esse hash gigante. Se eu pegar esse cara aqui, ó, e for lá no ECR, vocês vão ver. Olha a imagem dele aqui. Entendeu? Tá aqui, ó. Se dá um Ctrl E, é esse cara que tá lá. Então ele tá usando a nova imagem. Maravilha. E mais uma coisa que a gente pode também conferir para e ver o que a Amazon está fazendo agora. Se a gente vir aqui em Target Groups, em EC2, no TGLB, observem que a gente tem dois caras que estão em Herf. Ok, os dois estão certos. E quando esse cara vai sair? Agora o Target Group ele vai começar a fazer o draining daqui a pouco da instância mais antiga, da versão mais antiga. Então quer ver? Vamos descobrir qual é? Então vamos aqui em DevOps na infra. A gente já vê aqui. Ó, ele já entrou a task 3, tá bom? A task 1 morreu. Ó, tá parada e ele tá sendo desativado pelo load balancer. Nesse momento, o load balancer já não tá mandando mais requests para esse cara aqui, tá bom? Apesar de ele estar aqui. Ó, já tá em draining, tá vendo? E se eu vir aqui e confirmar em tasks na que tá startada, observem, ó, vou pegar o IP dela interno e vou jogar aqui, ó. Olha ela aqui. Perfect. Beleza? Então funcionou. Agora vamos lá no nosso load balancer e vamos pegar o endereço de DNS e é isso. Então vamos jogar aqui e vamos ver se alterou. Bem, ele mostrou a tela do Apache porque eu estou cacheado. Vamos fazer um sem cache aqui. Maravilha. DevOps na infra. Seja bem-vindo ao DevOps na infra. E observem, a nossa pipeline nem terminou. Ah, terminou. E ela só termina a hora que o serviço do o serviço do container ele está íntegro, tanto aqui no ECS quanto aqui no Target Groups, tá bom? E esse cara ele vai ser drenado aos poucos. A configuração padrão de drenar do Target Group é de 5 minutos, mas você pode deixar, pode aumentar ou pode diminuir à medida de como você vai sentindo a sua aplicação aí, tá bom? Então a aula de hoje foi isso. A gente mostrou como nós criamos um acesso com o mínimo privilégio possível para um usuário externo. Nós também mostramos como cria toda a estrutura do GitHub, né? Desde a criação lá do repositório de segredos, a criação do repositório, a criação dos arquivos dentro do nosso repositório e, por fim, o que mais interessava nessa aula, a demonstração e a criação da pipeline ou do CI/CD. Beleza? Bem, gente, é sempre um sinal de prestígio ter você aqui. Esse canal ele é feito para você, exatamente para você poder fazer as suas atividades aí de forma fácil, agradável e que você possa entregar sempre o melhor, tá? O melhor com o menor custo possível. Bem, e como sempre, gente, curtam, comente, compartilhe, se inscreva no canal. A ideia do DevOps na Infra é estar ajudando você aí. E, por fim, esse canal, como sempre, nunca será monetizado, porque a ideia aqui é sempre passar uma educação de qualidade, de graça e sempre em português. Tá bom? Então é isso. Essa foi a nossa segunda aula do nosso curso. Na semana que vem já vai ter uma outra videoaula sobre a AWS Developer Tools, tá bom? Então, fica com Deus, um bom final de semana, uma ótima semana e tchau!